Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das passagens mais importantes e com certeza mais densas de todo o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Bom, antes de mais nada, vamos situar a conversa. Essa carta faz parte do que a gente chama de epístolas pastorais, junto com 1 Timóteo e Tito. Se foi mesmo o apóstolo Paulo que escreveu, como diz a tradição, essa seria uma espécie de testamento final dele, um recado direto para o seu discípulo Timóteo, que estava lá em Éfeso segurando as pontas contra uma onda de falsos ensinamentos. Claro, existe todo um debate acadêmico sobre a autoria, mas para nossa análise teológica de hoje, o mais importante é o texto que chegou até nós. E por quê? Porque essa passagem é o que chamamos de locus clássicos, ou seja, é a referência principal, o ponto de partida para qualquer discussão séria sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. Então, o nosso objetivo aqui não é só decifrar uma palavra difícil, é entender o que a própria Bíblia diz sobre sua natureza e sua função. E bem no coração de tudo isso, como uma pedra preciosa, a gente encontra uma palavra grega raríssima e poderosa, theopneustos, ou theopneustos. É ela que vai guiar toda a nossa jornada. Para a gente não se perder, eu organizei nossa conversa em 5 partes bem conectadas. Primeiro, a gente vai bancar o detetive e decifrar o enigma da palavra theopneustos. Depois, vamos dar uma de peritos em gramática e investigar a estrutura da frase do versículo 16, porque tem um detalhe ali que muda tudo. Na terceira parte, a gente entra num dos maiores mistérios da teologia, a tal da dupla autoria. Como algo pode ser 100% divino e 100% humano ao mesmo tempo. Em seguida, vamos para a parte prática. Para que, afinal, serve a Escritura? O texto nos dá 4 respostas bem diretas. E, por fim, a gente vai descobrir qual é o objetivo final, a grande meta de todo esse processo. Preparados? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a nossa primeira sessão. Pensa assim, antes de construir um prédio, você precisa entender muito bem do que são feitos os tijolos, certo? O nosso tijolo fundamental aqui é uma única palavra, theopneustos. Ela é tão importante que, se a gente entender errado, todo o resto da nossa interpretação desmorona. Por isso, nosso primeiro passo é colocar essa palavra no microscópio e analisar cada detalhe dela. A própria estrutura da palavra já nos dá uma pista gigantesca. Theopneustos é o que a gente chama de palavra composta. A primeira parte, theos, é fácil, né? É a palavra grega para Deus. A segunda parte vem do verbo pneu, que significa soprar ou respirar. E olha que interessante, é dessa mesma raiz que vem a palavra pneuma, que a gente traduz como espírito, vento ou sopro. Então, se a gente junta as duas partes, o significado literal na lata é soprado por Deus. E essa imagem do sopro de Deus não é qualquer coisa. Ela ecoa lá no Antigo Testamento. É o Ruach Elohim, o sopro de Deus que pairava sobre as águas na criação em Gênesis. É o sopro de vida que Deus sopra em Adão e o transforma em ser vivente. É o sopro divino que dá vida àquele vale de ossos secos na visão de Ezequiel. Ou seja, ao escolher essa palavra, o autor não está sendo apenas poético. Ele está conectando a Escritura a um ato divino, que é criativo, que dá vida e que é extremamente poderoso. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente descobre que theopneustos é um rapax legomenum. Que nome esquisito, né? Mas é um termo técnico para dizer algo bem simples. É uma palavra que, acredite se quiser, só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Só aqui. E mesmo fora da Bíblia, na literatura grega da época, ela é raríssima. A gente encontra a palavra em alguns textos pagãos falando de sonhos soprados pelos deuses. Mas é só. Essa raridade toda nos faz pensar, será que o autor inventou essa palavra na hora para expressar uma ideia única? Ou ele usou um termo técnico super específico, de propósito? Seja como for, uma coisa é certa. A escolha de uma palavra tão incomum é um sinal de que ele queria dizer algo muito preciso, algo que as palavras comuns, como inspirado, talvez não conseguissem capturar. E aqui a gente chega no pulo do gato. A maioria das nossas Bíblias traduz theopneustos como inspirada por Deus. Não está totalmente errado, mas pode nos levar a uma compreensão meio capenga. Pensa bem, no nosso dia a dia, o que significa inspiração? A gente fala de um músico inspirado, de um poema inspirador. A palavra geralmente aponta para uma genialidade humana, uma criatividade que vem de dentro. O teólogo B.B. Warfield, lá do século XIX, foi um dos que mais bateu nessa tecla. Ele disse, olha, a palavra grega não fala de um sopro para dentro do autor, como se Deus desse uma forcinha para a criatividade dele. A palavra fala de um sopro para fora de Deus, que resulta na escritura. A ênfase, portanto, não está na experiência do escritor, mas na origem do texto. A imagem não é de um poeta recebendo uma musa,
mas a do próprio Deus soprando, exalando sua palavra criadora para o mundo. A diferença é sutil, mas é gigantesca. Essa discussão nos leva a um debate gramatical que tem consequências teológicas enormes. A palavra teopneustos tem um sentido ativo ou passivo. Em outras palavras, a escritura é sopradora de Deus ou soprada por Deus. Se o sentido for ativo, a ideia seria que a escritura exala o Espírito de Deus, que ela respira a vida divina para nós leitores. O foco estaria na sua função, no seu efeito contínuo sobre a gente. Mas, se o sentido for passivo, a escritura é o produto do sopro de Deus. O foco, nesse caso, está na sua origem, no ato divino que a criou. E isso fundamenta a autoridade dela, não no que ela faz em nós, mas no que Deus fez para que ela existisse. Percebe como a escolha muda a perspectiva? Bom, apesar dessa possibilidade teórica do sentido ativo, o consenso entre os estudiosos, tanto hoje quanto no passado, é quase unânime a favor do sentido passivo, e por bons motivos. Primeiro, pela regra geral da gramática grega. A grande maioria das palavras com essa terminação tem sentido passivo. Segundo, pelo próprio contexto do versículo, que vai falar da utilidade da escritura. Faz muito mais sentido dizer que ela é útil porque Deus a soprou. E terceiro, e talvez o mais importante, os pais da igreja, como João Crisóstomo, que falava grego como língua nativa, sempre entenderam a palavra no sentido passivo. Para eles era claro, a escritura vem da boca de Deus. Portanto, a primeira grande afirmação de 2 Timóteo 3,16 é sobre a origem da escritura. Ela é o produto da ação criadora de Deus. Beleza, então vamos amarrar as pontas dessa primeira parte. A gente viu que teopneusto significa literalmente soprado por Deus, uma imagem poderosa que nos conecta com o sopro criador de Gênesis. Vimos também que essa ideia de soprada por Deus é bem mais forte e específica do que a nossa noção comum de inspiração, porque foca na origem divina e não na genialidade humana. E por fim, estabelecemos que o sentido da palavra é passivo. A escritura é o produto do sopro de Deus. Com essa base bem sólida, agora a gente pode subir um degrau e analisar a frase inteira onde essa palavra aparece. Ok, a gente já dissecou a palavra-chave. Agora precisamos agir como detetives da gramática. Nenhuma palavra vive sozinha, né? O significado dela depende da estrutura da frase. E a frase de 2 Timóteo 3,16, que parece tão simples, esconde uma ambiguidade, um pequeno detalhe sobre um verbo que não está lá. E esse detalhe gerou séculos de debate. Vamos entender isso agora. O primeiro ponto é a expressão que abre o versículo pas agrafê. No grego, essa expressão pode ter duas traduções. Pode ser toda a escritura, no sentido coletivo, se referindo à Bíblia como um todo, um corpo único, ou pode ser toda a porção da escritura, ou cada escritura, num sentido distributivo, pedaço por pedaço. Qual a diferença? A segunda opção, cada porção, tem uma implicação bem forte. Ela garante que a qualidade de ser soprada por Deus vale para tudo. Vale para Gênesis, para o Evangelho de João, para genealogias chatas e para as cartas de Paulo. Cada pedacinho. A maioria dos estudiosos hoje prefere essa leitura distributiva, justamente por ser mais abrangente. E agora chegamos ao coração do nosso problema gramatical. O texto original em grego não tem o verbo é. Isso é super comum na língua. Eles simplesmente omitiam quando o sentido era óbvio. O problema não é o grego, o problema é o português. A gente precisa colocar o verbo é em algum lugar para a frase fazer sentido. E a grande questão, o X do problema, é onde exatamente a gente encaixa esse é que está subentendido. Dependendo de onde a gente coloca, o significado da frase muda completamente. Basicamente, a gente tem dois caminhos possíveis aqui. Olha só a opção A. Nela, a gente entende soprada por Deus como uma qualidade que descreve a Escritura. A frase ficaria: toda a porção da Escritura que é soprada por Deus é também útil. Qual o problema disso? É que essa construção abre uma brecha para a gente pensar que talvez exista alguma porção da Escritura que não é soprada por Deus e, portanto, não é útil. Meio perigoso, né? Agora, olha a opção B. Aqui, a gente coloca o verbo é logo no começo e entende que a frase faz duas afirmações sobre a Escritura. Toda a porção da Escritura é soprada por Deus e útil. Percebe a diferença? Aqui não tem brecha para dúvida. O texto está afirmando duas coisas sobre a totalidade da Escritura. Primeiro, qual a sua origem, e segundo, qual a sua função. E qual das duas é a mais provável? Bem, a esmagadora maioria dos estudiosos e das traduções modernas fica com a opção B. E faz todo sentido. Gramaticalmente, essa estrutura é mais natural em grego, e teologicamente, ela se encaixa perfeitamente no argumento do autor. Ele não quer criar uma dúvida sobre quais partes da Bíblia são inspiradas. Pelo contrário, ele quer afirmar a origem divina de toda a Escritura para, a partir daí, provar o quão indispensável ela é para a vida da igreja. Então, o ponto central é este.
A origem divina da Escritura é soprada por Deus, é o fundamento da sua função prática e é útil, uma coisa leva a outra. Resumindo nossa investigação gramatical, a gente viu que pasagrafê se refere a cada pedacinho da escritura. Descobrimos que a posição no verbo é, que está oculto no grego, é a chave de tudo. E concluímos que a leitura mais provável e mais aceita é: toda a escritura é soprada por Deus e útil. Essa interpretação conecta de forma inseparável a origem divina com a função prática. E é exatamente essa conexão que nos joga de cabeça no nosso próximo tópico, um dos maiores paradoxos da fé cristã. Muito bem. Se a gente aceita que a Escritura é, em sua totalidade, um produto do sopro de Deus, surge uma pergunta inevitável. Como a gente explica as marcas tão claras da autoria humana em cada livro? Os estilos diferentes, os vocabulários, as personalidades, as emoções. Como a gente concilia a origem divina com a cara tão humana de cada texto? É aqui que a teologia nos apresenta um conceito fascinante e complexo: a doutrina da dupla autoria. Olha que interessante. O próprio Novo Testamento nos dá as duas pontas dessa corda. A nossa passagem de hoje, 2 Timóteo, foca 100% na ação de Deus. A Escritura é theopneustos. Mas, em outra passagem fundamental sobre o tema, lá em 2 Pedro, o foco muda para o processo humano. O texto diz que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra grega para movidos aqui é peromenoi, que dá a ideia de um barco à vela sendo levado pelo vento. O vento, o espírito, guia, mas o barco, o autor humano, está lá, com sua estrutura, sua madeira, sua forma. Juntando as duas passagens, a teologia clássica chega a uma fórmula ousada. A Escritura é, ao mesmo tempo, 100% palavra de Deus e 100% palavra humana. E essa fórmula não é por acaso. Ela imita a forma como a igreja primitiva descreveu Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Existe uma analogia profunda aqui. Assim como o Verbo divino se fez carne em Jesus, o Verbo divino se fez texto na Escritura. Essa frase do teólogo holandês J.C. Berkouwer é simplesmente perfeita. Ela captura a essência desse mistério. A palavra de Deus não chega para a gente como um trovão do céu, de forma abstrata. Ela se encarna. Ela assume a forma da linguagem, da cultura, da história e até da personalidade de pessoas reais. Deus, na sua soberania, se acomoda à nossa forma de comunicar para que a gente possa entender. O divino não apaga o humano, ele usa o humano. O resultado é um texto que é, ao mesmo tempo e sem contradição, a fala de Deus através da fala de homens. Claro, ao longo dos séculos, muita gente tentou explicar como essa parceria divina-humana funciona na prática. O modelo mais antigo, que a gente chama de mecânico ou de ditado, imaginava os autores bíblicos como secretários de Deus, apenas anotando o que ouviam. Mas esse modelo não explica por que o estilo de Paulo é tão diferente do de João, por exemplo. Por isso, surgiu uma visão mais sofisticada, o modelo orgânico. Ele diz que o Espírito Santo não anulou os autores, mas usou tudo o que eles eram: sua inteligência, sua pesquisa, como Lucas diz que fez, sua memória, suas emoções. Deus operou através deles. Além desses, existem outros modelos. Alguns dizem que Deus inspirou só as ideias principais, não as palavras exatas. Outros, mais liberais, falam que a inspiração foi só uma elevação da genialidade religiosa dos autores. A posição evangélica tradicional, por outro lado, é a da inspiração verbal plenária. O que isso quer dizer? Que a inspiração se estende às próprias palavras do texto, verbal, e a todas as partes da escritura, plenária. Ufa, é um assunto complexo, né? Mas vamos resumir. A gente viu que a própria Bíblia aponta para uma dupla autoria, uma origem divina e uma mediação humana. Vimos que o modelo mais aceito, o orgânico, diz que Deus não anula a personalidade dos autores, mas age através dela. E a conclusão da teologia clássica é que, no fim das contas, o processo misterioso da inspiração resulta em um texto que é, em si mesmo, a palavra de Deus. Beleza, a escritura é soprada por Deus, grande coisa, e daí? Qual é a aplicação prática disso? A doutrina da inspiração não é para ficar numa prateleira empoeirada da teologia. O autor de 2 Timóteo deixa isso muito claro. Ele estabelece a origem divina da escritura para, em seguida, mostrar sua utilidade. Porque ela é theopneustos, ela é também ophelimos, útil, proveitosa. A natureza dela determina sua finalidade. A pergunta que o texto responde agora é: útil para quê, exatamente? O texto nos dá uma lista de 4 ferramentas. Primeiro, a escritura é útil para o ensino. Essa é a função positiva dela: construir, estabelecer a verdade, a doutrina, o alicerce da nossa fé. Segundo, ela serve para a redarguição. Que palavra difícil! Significa refutar, repreender, mostrar onde está o erro. É a função negativa, que expõe a mentira. É como um alerta de caminho errado. Terceiro, para a correção.
O termo grego epanortoses tem a ideia de endireitar o que está torto. Se a redarguição aponta o erro, a correção mostra como voltar para o caminho certo. E por último, a escritura é útil para a educação na justiça. A palavra grega aqui, paideia, é riquíssima. Não é só educação intelectual, é treinamento, disciplina, formação de caráter, como um pai que educa um filho para a vida. Ou seja, a escritura nos treina para vivermos de forma correta. E olha que sacada genial do teólogo John Stott. Ele percebeu um padrão nessa lista. Os 2 primeiros itens, ensino e refutação, têm a ver com a nossa crença, com o que a gente pensa, com a nossa teologia. Eles formam a nossa ortodoxia, crença correta. Já os 2 últimos itens, correção e treinamento, têm a ver com a nossa conduta, com o que a gente faz com a nossa vida prática. Eles formam a nossa ortopraxia, prática correta. Isso mostra que, para a Bíblia, o que você crê e como você vive são 2 coisas inseparáveis. A Escritura serve para transformar a mente e a vida, o pensamento e a ação. Recapitulando essa sessão, a gente viu que a origem divina da Bíblia não é um dado abstrato, mas o fundamento da sua utilidade prática. E essa utilidade tem 4 faces: ensinar o que é certo, mostrar o que é errado, nos ajudar a corrigir o rumo e nos treinar para uma vida correta. Juntas, essas 4 funções trabalham para nos transformar por inteiro, unindo o que a gente crê com o jeito que a gente vive. E isso nos leva à nossa última parte. O versículo 16 nos disse o que a Escritura é e para que ela serve. Agora, o versículo 17 vai nos mostrar o alvo final, o grande objetivo de todo esse processo. O texto em grego começa com uma palavrinha, ina, que é como uma placa de trânsito dizendo, atenção, propósito à frente. Ela nos sinaliza que estamos chegando ao ponto culminante do argumento. E qual é o alvo de toda essa ação da Escritura? O texto diz que é a pessoa de Deus, ou tos theo anthropos. E esse título não é pouca coisa, não? No Antigo Testamento, o homem de Deus era um título de honra, usado para gigantes como Moisés e Elias. Ao usar essa expressão para Timóteo, o autor o coloca nessa linhagem de servos fiéis. Mas, por extensão, o alvo é cada um de nós, cada pessoa que pertence a Deus e quer servi-lo. A Escritura não é uma ferramenta só para especialistas, mas um instrumento de capacitação para todo o povo de Deus. E o que a Escritura faz com essa pessoa de Deus? O texto usa 2 palavras gregas sensacionais para descrever o resultado. A primeira é artios, que significa apto, completo, perfeitamente ajustado. Pensa em uma ferramenta que foi feita sob medida para uma tarefa. E como se não bastasse, ele adiciona outra palavra, exertismenos, que significa totalmente equipado, completamente fornecido. A imagem é a de um soldado recebendo todo o equipamento necessário para a batalha. O autor está praticamente gritando para a gente: a Escritura é suficiente, ela nos torna completos e nos equipa com tudo que a gente precisa. Mas ser completo e equipado para quê? Para ficar admirando o próprio equipamento? De jeito nenhum. A maturidade que a Escritura produz não é um fim em si mesma. Ela tem um propósito voltado para fora. E qual é? Pros panergon agathon, para toda boa obra. A vida cristã, moldada pela Escritura, não é uma vida de meditação passiva, mas de ação concreta e benéfica no mundo. A doutrina correta e a vida correta que a Bíblia ensina precisam obrigatoriamente se transformar em serviço, em amor ao próximo, em participação na missão de Deus. Esse esquema aqui resume a jornada completa que a passagem nos apresentou. É uma corrente lógica perfeita. Tudo começa com a origem divina, porque a Escritura é soprada por Deus, ela tem autoridade. Por causa disso, ela tem uma utilidade prática, ela é proveitosa para nos transformar. Essa utilidade, por sua vez, gera a capacitação pessoal, ela nos torna aptos e totalmente equipados. E, finalmente, essa capacitação transborda em ação no mundo, uma vida dedicada a toda boa obra. É um argumento magnífico que conecta a palavra de Deus à nossa vida no mundo. Resumindo, o grande alvo da Escritura é formar pessoas de Deus completas, totalmente equipadas. E equipadas para quê? Para uma vida de ação, de serviço prático e eficaz no mundo. Isso fecha o ciclo que começa em Deus e termina no nosso dia a dia. Pois bem, chegamos ao final da nossa análise. A gente fez um caminho bem longo, né? Começamos olhando uma única palavra grega com uma lupa e terminamos vendo o grande propósito de Deus para o mundo. Então, antes de encerrar, vamos só recapitular rapidinho a nossa jornada.
Nós começamos com a palavra theopneustos, vendo que ela significa soprado por Deus e aponta para uma origem divina e criadora. Depois, na gramática, vimos que a melhor leitura é toda a escritura é soprada por Deus e útil. Isso nos levou ao fascinante mistério da dupla autoria, que combina a ação de Deus com a instrumentalidade humana. A partir daí, exploramos a finalidade quádrupla da escritura: ensinar, refutar, corrigir e treinar, moldando a nossa crença e nossa conduta. E, por fim, descobrimos que o objetivo de tudo isso é nos capacitar para uma vida de boas obras, de serviço prático no mundo. E se você curtiu o assunto e quer ir mais fundo, deixo aqui 2 sugestões. A primeira é ler o livro Sagrada Escritura, do G.C. Berkover, que a gente citou aqui. É uma obra fantástica que explora esse tema com muita profundidade. A segunda sugestão é você mesmo fazer um estudo comparando a nossa passagem de hoje, 2 Timóteo 3, com 2 Pedro, capítulo 1. Ver como as duas se completam é um exercício incrível. E se quiser ir além, pesquise sobre a formação do cano bíblico para entender como a igreja chegou à coleção de livros que temos hoje. Para a gente terminar, eu quero deixar 3 perguntas para você pensar aí com calma. Primeira, entender a escritura como soprada por Deus e não apenas inspirada muda o jeito como você a lê? Muda o peso que você dá a ela? Segunda, você consegue enxergar aquelas 4 funções, ensinar, refutar, corrigir e treinar, acontecendo na sua vida através da leitura da Bíblia? E a terceira, que talvez seja mais importante, se o objetivo final de tudo isso é a boa obra, como a sua leitura da Bíblia está se transformando em ações concretas no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade? Que essas perguntas nos ajudem a levar tudo o que conversamos hoje da teoria para a vida. Muito obrigada pela sua atenção